Antes de mais, muito bom dia, antes de mais, Rui e olha, SRI Portugal, por este convite à Universidade de Minho. Estou aqui naturalmente em representação desta Universidade, do Departamento de Geografia. Eu vou ser breve, como devem estar a notar, eu neste momento estou com um problema nas cordas vocais, o que quer dizer que não consigo estar muito tempo a falar. Eu vou tentar, obviamente, levar a apresentação até fim, mas eventualmente vamos aqui recuperar algum tempo perdido. Neste momento estou a projetar, certo? Pode-me confirmar? Estou a confirmar, conseguimos ver a sua projeção perfeitamente, é o browser. Perfeito. Muito bem, este é um dos muitos trabalhos que temos desenvolvido cá no departamento, faz parte de uma dissertação de mestrado de uma aluna e de um trabalho que me deu de facto muito prazer, entre todos os outros, mas este teve de facto um desafio muito interessante e que, enfim, nos levou a desenvolver aqui todo um fluxo de trabalho que permita resolver um problema real que hoje grande parte dos municípios vão tendo e que já não se justifica porque temos tecnologia, enfim, amigável e que nos permite, obviamente, resolver muitos problemas que temos em termos de planeamento. Neste caso estamos a falar da sinalização, eu vou trazer aqui, enfim, o título é Contributos do Survey 123, é evidente que isto trabalha muito com a tecnologia do ArcGIS Online, do AGO, e, portanto, quisemos aqui explorar algumas dessas ferramentas, integrando-as e permitindo resolver um problema prático, de um caso prático, de um município que serviu de estudo e onde esta plataforma neste momento está a ser utilizada. Então, o utilizador SIG da ESRI e, portanto, enfim, tinha uma série de problemas que são comuns à maior parte dos municípios. E a dissertação tinha, de facto, este desafio. Por um lado, conseguirmos encontrar todo um fluxo de dados, desde o levantamento até à fase final, que vai culminar, creio eu, muito em breve, com o desenvolvimento do Plano Municipal de Segurança, que é algo que está em falha na esmagadora maioria dos municípios portugueses. Portanto, o primeiro desafio era o levantamento de campo. Portanto, o levantamento de campo, hoje a tecnologia é fácil, vimos, aliás, em alguns desses trabalhos anteriores, que o levantamento e esta passagem do sistema analógico para o sistema digital, hoje é fácil, está incorporado na maior parte dos dispositivos. Claro que, quando falamos de sinalização, temos um problema à partida que tem a ver com a precisão. E, portanto, se em muitos dos levantamentos a precisão sendo importante não é fundamental, na verdade, quando falamos em sinalização, a precisão deve ser o mais aproximada possível e, neste caso, quisemos uma aproximação centimétrica. Então, tivemos, enfim, aqui todo um sistema de levantamento de campo. Este era um dos principais problemas e o problema tem a ver com o levantamento, porque o cadastro é um cadastro exaustivo. Para ser feito por um técnico, normalmente não é um técnico experienciado em tecnologia e em sistemas de informação geográfica, o que quer dizer que a jusante pode depois incorrer numa série de problemas ao nível das bases de dados e que nós queríamos limar isto à partida. Como é que podemos fazer o levantamento em termos tecnológicos? Era fácil corrigir, do ponto de vista da introdução nas bases de dados, toda a informação que lhe está associada. Era outro problema que nós queríamos resolver e que acabámos por resolver com esta tecnologia da ESRI. Portanto, depois tínhamos um outro desafio. Este era um primeiro nível, que vou explicar mais abaixo. Tinha a ver com o engagement, isto é, a integração de todo um conjunto de equipas técnicas que não dominam nem têm conhecimentos de sistemas de informação geográfica, mas que necessitam desta informação para o seu cotidiano. E numa terceira fase, de facto, poder servir de fundamentação para novos pedidos de sinalização. Portanto, todo pedido de sinalização tem que ser proposto à reunião de Câmara, tem que ser aprovado pela variação e, portanto, aqui os técnicos acabaram por conseguir ter um instrumento que permite facilitar também quem, obviamente, toma decisões. Então, como é que conseguimos enquadrar isto tudo? É isso que eu vou tentar aqui explicar e, enfim, dar também uma luz das tecnologias que utilizamos. Bem, muito rapidamente, não vou perder muito tempo com esta questão teórica. Naturalmente que os planos de segurança rodoviária em Portugal é um instrumento fundamental. Enfim, tem andado aqui aos solavancos, não tem tido, do meu ponto de vista, enfim, a atenção merecida, apesar de ter um impacto depois na gestão do cotidiano. Há pouco vimos aí o trabalho da mobilidade. Nós sabemos que hoje, de facto, a mobilidade da sociedade aumenta, é cada vez mais complexa. É evidente que nós sentimos também que, ao nível da sinistralidade rodoviária, ela tem vindo a ter impactos e, apesar do esforço grande que temos vindo a implementar em Portugal, na verdade, continuamos com números que, enfim, deveríamos procurar reduzi-los.
É verdade que também não sabemos até que ponto tudo tem a ver ou não, ou grande parte tem a ver ou não, com a questão da sinalização. Uma das coisas que nós sabemos é que em muitos municípios a sinalização ou é deficitária ou tem de facto problemas de qualidade de visão, etc. Portanto, há sinais que já não se vêem, há sinais que estão tombados, há sinais que estão grafitados, há sinais que estão, enfim, ao contrário, e passando um filtro em todos os territórios, nós fizemos um ensaio num deles e percebemos que existem de facto muitos cruzamentos sem sinalização. E isso é um problema, porque muitas vezes estamos a circular numa via em que julgamos, em que a maior parte do utilizador julga que tem prioridade e de repente apanha um cruzamento com uma via de facto que não o fazia prever, mas a falta de sinalização dá-lhe a prioridade. E portanto isto tem sido um problema, enfim, do ponto de vista da sinistralidade e que portanto nos leva também a debater sobre a importância destes planos e, dentro dos planos de segurança rodoviária, a questão da sinalização. Como vemos, poucos municípios em Portugal têm este documento atualizado, enfim, trabalhado, e muitos deles não levam ou não dão a devida atenção à questão da sinistralidade, que é em grande parte uma responsabilidade dos municípios. Nós sabemos que, do ponto de vista da sinistralidade, tem havido alguns avanços, temos de facto melhorado e muito. De qualquer das formas, temos números muito altos. E temos números, enfim, que nos levam também para as vítimas mortais, para os feridos graves, muitos feridos leves e, de facto, um número de acidentes também muito grande. E muitos deles têm a ver precisamente com colisões. As colisões têm a ver com vários fatores, mas há um deles que também interfere e que tem a ver com a sinalização e, nomeadamente, com a gestão que depois é feita do próprio sinistro. O território que estudamos, enfim, um território aqui do norte de Portugal, no município de Amares, era um cliente que se tinha tornado um cliente da RGI Portugal, portanto tinha a tecnologia disponível. Não fizemos só do ponto de vista da investigação, porque quisemos aplicar este modelo e pô-lo em teste, precisamente com todas as equipas que estão a trabalhar no município de Amares. Os problemas de partida eram aqueles que tínhamos então. O território é um território aqui integrado na NUC 3 do Cabo, enfim, com cerca de 80 km², tem cerca de 19 mil habitantes, não é um território densamente povoado, há de facto um núcleo central, tem uma assimetria muito grande entre territórios mais rurais, entre o núcleo urbano mais consolidado, mas a verdade é que, enfim, a sinistralidade vai ocorrendo um pouco de todo lado e fomos sentindo, quando fizemos o primeiro trabalho de campo, identificação de muitas vias sem qualquer tipo de sinalização. E isso leva-nos então ao tal problema de levar a que o próprio condutor seja enganado. Um território que tem, enfim, aqui crescido muito na ponta oeste, enfim, um território mais a sofrer muito com o despovoamento nas áreas mais rurais. A verdade é que, pelo facto de serem áreas rurais, costumamos dizer, não é por termos menos pessoas a habitar que haja menos circulação automóvel, também há circulação automóvel, há ali nomeadamente alguns mosteiros de relevo, a pousada Santa Maria de Douro, há nomeadamente a Abadia, um perímetro florestal, portanto um dos santuários marianos mais antigos, e portanto isto leva a que muito turista também venha a circular no território. Portanto nós temos a olhar para o território aqui como uno, enfim, onde há uma via, há obviamente circulação. E a circulação do ponto de vista da sinalização deve ser o mais correta possível. A questão que muitas vezes colocamos é, será que os territórios têm esta informação? Nós temos ainda algumas sintonias em Portugal, e aproveito também o momento para o dizer, porque quem faz estes trabalhos de investigação vai esbarrar em alguns deles. Um dos que nós queríamos era ter acesso aos dados da sinistralidade rodoviária por município, enfim, por localização, não agrupados, mas de facto só conseguimos dados agrupados. Esta dissertação já terminou e até hoje ainda não conseguimos desbloquear ou receber esse tipo de informação que, do nosso ponto de vista, não fere qualquer proteção de dados e deveria ser e estar pública para que de facto estes modelos pudessem ser muito mais orientados e encontrar respostas muito mais saudáveis. De qualquer das formas, enfim, tivemos aqui alguma modulação para perceber os grandes eixos, não é que isto interfira com a sinalização, porque ela deve estar em todos os eixos rodoviários, mas para percebermos um bocadinho também o contexto geográfico do território que estávamos, enfim, no qual estávamos a trabalhar. E com isto desenvolvemos esta aplicação Trânsito. A aplicação Trânsito faz parte de um conjunto de aplicações que temos vindo a desenvolver do ponto de vista da investigação no município de Amares.
enfim, conhecida pela Mobile GIS, portanto são várias aplicações. Esta do trânsito está voltada para a questão do cadastro e todo este fluxo para depois simplificar a organização e a elaboração de um plano municipal de trânsito. Nós temos, obviamente, outras aplicações que também foram desenvolvidas em tecnologia SIG, umas mais voltadas para o desktop, outras mais voltadas para o mobile. Para o mobile ou para a questão do online. Neste processo, estão aí os 3 grandes eixos que queríamos, de facto, satisfazer. Por um lado, do ponto de vista da recolha, e a recolha evitando colocação de erros, quer no levantamento, quer na base de dados. É preciso percebermos que quem pega depois num trabalho destes, e os municípios muitas vezes sentimos esta dificuldade, é que entrar num cadastro de sinalização, a probabilidade de erro acaba por ser muito grande. Temos mais de 400 sinais diferentes, organizados em diferentes tipologias. Ou seja, quem vai fazer o levantamento pode até levar uma antena GPS como nós levamos uma de precisão centimétrica. Pode ter, enfim, um sistema de levantamento de campo. Nós usamos aqui o Survey 123, já vou tentar explicar porquê. Podia ter utilizado qualquer elemento, mas não tinha a mesma, ou não teria a mesma, enfim, capacidades que o Survey nos permitiu para resolver parte do nosso problema. Mas é evidente que depois o utilizador que está no campo tem um papel importante, porque quando ele cadastra um sinal, é preciso que o sinal esteja bem cadastrado, que não tenha havido falhas. E num universo de cerca de meio milhar de sinais diferentes, a probabilidade de erro é muito grande. E, portanto, nós quisemos corrigir isto à partida, enfim, verter todos esses dados em tempo real, não é que fosse fundamental, mas era importante, era relevante, e, portanto, vertê-lo diretamente para o servidor, ficando alojado. Tínhamos depois que dar 2 respostas ou 3 respostas que procuramos enquadrar também neste fluxo de dados, que era, por um lado, disponibilizar a GNR, porque a GNR utiliza ou precisa ter esta informação, muitas vezes duplica o trabalho que é a Câmara a fazer o levantamento, muitas vezes errado, e depois a GNR a fazer também um levantamento analógico. Deste ponto de vista, a GNR conseguiu aceder à informação que estava a ser levantada e sobre o município para depois, internamente, fazer os relatórios que, obviamente, tem que fazer anualmente. Por outro lado, tínhamos que disponibilizar informação, e por isso veio aqui o sistema de engajamento. Estamos a falar de populações ou de técnicos que não têm a formação em si, mas que utilizam estes dados. Pensando, por exemplo, na divisão de trânsito, não significa que o engenheiro ou arquiteto que está responsável por essa área, que obviamente o domine, não domina. E, portanto, mas queria ter acesso e poder trabalhar com toda esta informação, nomeadamente para poder, enfim, corrigir alguns dos erros que há no território e fundamentar de uma forma muito mais transparente a quem decide. E, por outro lado, tínhamos também a questão dos presidentes de junta, são alguém que conhecem muito bem os territórios e, portanto, não dominam naturalmente a tecnologia, muito menos a de sistemas de informação geográfica e, portanto, teriam de ter uma forma simples de aceder àquilo que ocorre no seu território, porque é, de facto, um garante também da própria qualidade e de poder identificar falhas. E, por fim, enfim, ter este sistema todo ele integrado, enfim, atualizado em tempo real e que funcionasse. Portanto, este foi o nosso grande desafio do ponto de partida. Metodológico, tenho aqui, eu já vou mostrar um bocadinho a questão do Survey 123, que eu pedi autorização à autarquia para entrar na respectiva conta. Portanto, a questão do Survey 123 nos permite trabalhar com categorias, é considerado um formulário inteligente, porque mais de colocar 400 sinais é preciso agrupá-los, o que é um sentido proibido, enfim, o que são sinais com prioridade, etc. Portanto, criar todo um conjunto de categorias e dentro destas categorias ter a respectiva sinalização da subcategoria. Portanto, estamos a minimizar, por um lado, aquilo que seria a feição, aquilo que seria o layout, porque uma coisa é colocar 400 registros para o utilizador escolher um, é evidente que o tempo de levantamento ia ser uma coisa enormíssima, outra coisa é criar por categorias e se quer determinado sinal, ele vai, por escalonamento, chegar até ele de forma muito rápida, evitando os erros que há pouco falava e que é o grande problema das bases de dados. Portanto, temos aqui um bocadinho a parte dos resultados, eu já vou mostrar as aplicações como as desenvolvemos, está bem? Temos aqui já o resultado final, o levantamento que ainda não está a 100%, mas está lá muito próximo e, portanto, nos permite também criar aqui algumas manchas de densidade, conhecer principalmente os corredores que estão mais bem sinalizados e que, obviamente, seria interessante agora perceber, do ponto de vista da sinalização, da sinistralidade, perceber onde é que eles ocorrem e tentar encontrar aqui algumas relações. Sem esses dados, obviamente, é difícil, muitas vezes, o trabalho de investigação. Do ponto de vista da gestão dos dados, nós, obviamente,
conseguimos desenvolver a aplicação. Eu ia mostrar aqui só um pouco mais os dados que enfim, gostava de partilhar convosco. Para além do Survey 123, enfim, a ferramenta não é tão trivial, não é tão intuitiva para o utilizador não experienciado, mas de facto depois de montarmos, aliás, esta solução foi depois disponibilizada a ERRI, creio que outros municípios a estarão a utilizar, porque efetivamente o grosso é montar todo o survey, todo o questionário, portanto, com a organização da informação. Claro que o utilizador, enfim, quem vai obviamente fazer o levantamento de campo, o que vê é isto, no seu smartphone, no seu tablet, enfim, no seu dispositivo móvel, interligado ou não com uma antena. O nosso estava com uma antena interligado com uma antena centimétrica, de precisão centimétrica, mas na verdade o que vê é um formulário deste género, categorizando já numa primeira triagem qual é o estado do sinal, que depois em back-office o responsável do trânsito vai validar ou não, e obviamente tem aqui os menus em cascade, que obviamente facilita muito o levantamento do questionário. Nós quisemos incorporar, até para salvaguardar algum erro do levantamento, que é minimizado, a questão da fotografia, que foi anexada, e, portanto, também em back-office, o responsável pelo trânsito está a ver o sinal, como é o estado em que ele está no momento em que foi feito o levantamento, e a respectiva posição geográfica. Temos aqui um exemplo no nosso Mobile Mapper, neste caso foi utilizado o Mobile Mapper, com o survey integrado, e depois um exemplo com um levantamento já do terreno, uma proximidade centimétrica, e a partir daqui sim ter um levantamento adequado. Eu posso mostrar-vos um pouco aqui a aplicação dentro do próprio survey, a forma como ele está organizado, que simplifica muito, portanto, quer naquilo que é o próprio layout, quer na organização da informação. Por exemplo, se quisermos sinais de perigo ou implementação da obrigação, temos depois as alternativas, que dentro desta subcategoria, que ainda assim são várias, e que tem sempre, e quisemos colocar isto como obrigatório no nosso levantamento, que era o sinal. É muito mais fácil para o utilizador olhar para esta simbologia e validar se é aquela que efetivamente está no terreno. Ou seja, reduzir ao mínimo aquilo que são os tradicionais erros nos levantamentos de campo ou nos cadastros que conhecemos, e que no caso da sinalização é obviamente um levantamento complexo. Está bem? Depois, para além disto, claro que havia aqui uma informação prévia do utilizador já a categorizar o sinal que estava a fazer. Se houver algum comentário a fazer, imaginem que o sinal está bom, mas que está simplesmente desvirado para o muro, isto aconteceu em várias situações, portanto ponho aqui esta nota e o responsável de trânsito sabe que tem que mandar alguém corrigir portanto, o posicionamento desse sinal, a questão da fotografia e depois o levantamento respectivo da posição geográfica. Vamos tentar entrar aqui no nosso formulário, enfim, é algo que é um bocadinho mais complexo de organizar, mas como disse, este trabalho foi feito e até o disponibilizamos à própria ERRI. Como vemos, estamos a falar de muita informação apenas para fazer um cadastro da sinalização. Por fim, e aí, depois deste trabalho de campo realizado, como vimos, tentando reduzir ao mínimo aquilo que são os erros que entram na base de dados, porque depois a análise é feita sobre esta base de dados, estamos obviamente a dar uma melhor fotografia do território, mas se esta fotografia, obviamente se tiver erros, obviamente que as decisões que depois serão tomadas vão ser assentes em erros. E a utilização do XIG, que é aquilo que eu costumo alertar sempre aos nossos alunos, apesar de ser cada vez mais intuitivo, cada vez poder permitir que utilizadores menos experienciados o possam usar, o que é bom no sistema de engagement, mas é evidente que o trabalho de base pode depois, enfim, induzir em erro, e decisões tomadas em maus levantamentos, obviamente que têm um impacto, se calhar, muito grande relativamente, muitas vezes, a terem que ter ou não ter informação. Este é o aspecto final, portanto, aquilo que, obviamente, o responsável pela parte do trânsito tem acesso, é uma aplicação, um dashboard como este, que tem, obviamente, toda a capacidade de poder ir interagindo com cada um dos pontos, com a sua respectiva localização, identificando os cruzamentos. Tem aqui a informação síntese, que vai perceber que já estão mais de 1.600 sinais cadastrados, que há 30 que é urgente substituir, que pode analisar pelas respectivas categorias, aqui percebendo
que há muita sinalização, cerca de um quarto da sinalização tem a ver com a cedência de passagem, 20% em indicações de informação, regulamentações de obrigação tem outra quantidade, portanto uma estatística simples, descritiva, mas que é útil para quem está obviamente a fazer planeamento. Há aqui um conjunto de sinais que têm que ser naturalmente ou substituídos ou reparados, consegue ter uma noção do estado da sinalização no território e, naturalmente, consegue ver, caso pretenda, como aqui estava há pouco a observar, o respectivo sinal, a respectiva sua localização, portanto ele é interativo, é dinâmico, toda esta informação é dinâmica e que naturalmente pode perceber como é que está o sinal, percebendo se a qualidade é ou não boa, perceber como é que o utilizador a categorizou, está como excelente, e efetivamente este sinal aparentemente está, enfim, com um estado de conservação excelente. E, portanto, este foi o desafio que lançamos. A própria GNR tem acesso a esta informação, consegue facilmente imprimir ou pedir impressão de qualquer uma destas informações, consegue ter aqui uma estatística simples que permite depois fazer os seus relatórios internos e qualquer presidente de junta consegue olhar para o seu território e identificar áreas mais críticas para a colocação de sinalização. E como vemos, há áreas, nomeadamente as mais periféricas, com um grau de dificuldade e com um grau de vazio de sinalização muito grande. Desculpem lá ter acelerado um pouco, mas foi precisamente para poder, obviamente, conseguir fazer a apresentação até ao fim, porque normalmente nesta fase costumo ficar, de facto, afónico, completamente sem voz. Portanto, nesta fase, é isto que vos queria dizer, foi este o modelo, problema que tivemos de base, problema real do município, desenvolvemos a aplicação e toda a solução que está implementada e a ser utilizada também nesse próprio município e que, a partir daqui, conseguimos desenhar todo um conjunto de fluxos para garantir qualidade no cadastro, qualidade em quem analisa a posterior esta informação e criar um sistema de engagement com vários utilizadores que muitas vezes escapa, não é? Que muitas vezes escapa às próprias instituições e que estão muitas vezes a duplicar o trabalho entre si, como é o caso da Guarda Nacional Republicana, tem que ter acesso a esta informação, senão tem que fazer parte dos seus trabalhos de campo e levantamento. Então, eu não sei se consegui recuperar algum tempo, se calhar não. Se calhar não, mas não faz mal. Pois. Mas foi uma apresentação muito interessante, muito obrigado. Eu gostava de abrir aqui a hipótese de fazer alguma questão ou algum comentário ou algo assim do género. Já não vejo ninguém. Pronto, eu gostei bastante, acho que é sempre muito importante esta interatividade para já pegar num problema real e encontrar uma solução, acho que é muito bom, e a partilha de informação, como mencionou várias vezes com a GNR, portanto facilita o trabalho da própria GNR, beneficia também o próprio município, ajuda-vos também do ponto de vista académico, validar se os sinais respeitam as distâncias ou não. Eu dou sempre este exemplo, a passadeira, o sinal que vai haver uma travessia, uma passagem de peões, tem que estar sinalizado a X metros, né? Se estiver mesmo em cima ou a posteriori já não serve nada e, portanto, acho que do ponto de vista Eu acabei por não dizer, mas há um trabalho sequencial, quer na área da mobilidade sustentável também, mas também agora recorrendo ao desktop para fazer correr rotinas que identifiquem precisamente esses vazios e essas incorreções. Ótimo. Muito bem, temos aqui uma pergunta do professor José Manuel Martino Lourenço da UTAD. Consegue fazer uma comparação entre o Survey 123 e o Field Maps para esse objetivo? Ora bem, eu aí tenho alguma dificuldade. O Field Maps ou Collector, confesso que tenho usado muito pouco. Eu posso consegue ajudar melhor? Conhece, se calhar, as duas soluções. Eu, obviamente, o 123 dá-nos, obviamente, uma margem muito maior em termos de customização e, neste caso, tinha que a ter. Na altura ainda se equacionou até com a ESRI, depois havia um problema de interligação com o Mobile Mapper e o Survey encaixou perfeitamente. Eu vou dar assim numa frase que é o que nós usamos. O Survey 123, o centro é o formulário, não é a parte geográfica, ok? E neste caso dos sinais, não é que não seja importante, mas digamos, é só a localização do ponto, não é? E a complexidade do formulário, como o Vítor Ribeiro mostrou bem, são tantos sinais de trânsito, encaixados em diferentes categorias, cada um deles tem uma imagem, etc. Portanto, o centro da solução desta aplicação é o formulário em si. O Field Maps, o centro, o core, é a parte geográfica.
tem também esta componente de formulários inteligentes, em que tem o encadeamento de campos, etc., mas a parte de mapa tem mais destaque do que a parte do formulário. O Survey 123 dá mais ênfase ao formulário e menos à parte geográfica. Eu diria que é isto que distingue um do outro, assim, numa frase, ok? Não sei se o Vitor concorda, acho. Sim, perfeitamente. Pronto. Portanto, na altura Ok. ainda equacionámos os coletters, etc., mas é Sim. evidente para a complexidade do cadastro que aí estava e para aquilo que nós queríamos corrigir, porque sabíamos que se o não fizéssemos, o nível de erro ia ser tão grande que, obviamente, as decisões depois iam ser erradas. Portanto, o Field-Maps respondeu na perfeição a este tipo de soluções. Como o Rui diz, a questão é mesmo de formulário, de Sim. informação, de atributos, porque a localização é precisa. Temos uma antena e recolhe, obviamente, a sua localização. Muito bem. Muito obrigado, então.